Aqui estamos, meus amigos, para a leitura do último trecho do livro Crônica de um Despertar, Meu Retorno ao Além, organizado por Abel Glasser, onde nós ficamos sabendo toda a jornada de Afonso, desde o seu desencarne até o planejamento para nascer novamente. Vamos então ao último trecho hoje. Na leitura anterior, vimos que o casal inicia o processo para voltar à vida física. Afonso vai ter uma relembrada em sua última encarnação, antes de decidir se vem como filho de Pedro ou neto de Marco Aurélio. Ele se envergonha da vida que teve. Raquel nascerá nos Estados Unidos em difícil situação social. 17ª leitura. Obriguei meus familiares a adotar os meus deturpados valores e todos eram forçados a sorrir o tempo todo, desfilando pelos estreitos corredores da casa para alimentar meu ego. De fato, eu tive algum dinheiro na minha vida empresarial, mas não o suficiente para pretender viver um padrão superior à realidade. Além disso, ainda que tivesse condições financeiras e suportar tais gastos e festas, percebia àquela altura a inutilidade de tudo aquilo. Os convidados chegavam, consumiam e iam embora, sem que isso houvesse acrescentado qualquer coisa nobre em minha existência e na de minha família. Porque só estava compreendendo isso tantos anos depois? Indaguei-me, sem conseguir uma resposta. Atrás de mim, quase como um contraste para a cena anterior, quadros sucediam-se exibindo o dia em que fui visitado por integrantes da diretora de um orfanato, solicitando-me uma doação para a obra. Quando dei-lhe certa quantia, após muita insistência, notei a presença de uma criatura desencarnada, estranhamente postada atrás de mim. Enquanto me orgulhava de minha enorme benevolência, aquele ser inferior sugava-me as forças. Ele sentia o mesmo prazer que eu. Estávamos ligados por estranhos laços e nem ao menos vivíamos no mesmo plano da vida. Olhei como uma expressão de curiosidade para Rubião e ele entendeu a minha ansiedade. Sim, Afonso, apesar de você estar praticando o seu ponto de vista, um ato caritativo, o modo pelo qual fez atraiu a curiosidade desse ser inferior que vagava pelo local. A sua atitude, vangloriando-se da doação, proporcionou tal ligação. O orgulho e a soberba podem estar presentes até mesmo em atos aparentemente cristãos, mas que esconde atrás intenções bem diversas da real prática da caridade. Mas a doação foi feita assim mesmo. Não foi um ato positivo? Não no seu caso. Você somente doou para autopromover-se junto aos seus familiares, amigos e funcionários. Não houve mérito nisso. Seu coração permaneceu endurecido e fechado, e não se deixou envolver pela motivação apresentada pelo grupo da obra assistencial. Note que eles tentaram explicar exaustivamente a razão pela qual estavam demandando a doação, mas você não os ouviu. Concordou em dar a quantia quando percebeu os lucros morais que daí poderia oferir. É verdade. Naquele momento eu só pensava em resgatar a minha imagem junto aos que me cercavam. Era acusado de ser snob materialista, quis calar os meus opositores, mostrando-lhes efetivamente que eu seria capaz de praticar a caridade. Uma verdadeira falácia. Continuaram as cenas. Defrontei-me então com alguns momentos da minha infância. Nessa oportunidade, vislumbrei o dia em que conversei com o padre da minha cidade, indagando-lhe se era pecado ser rico. Desde cedo já cultivava exagerado apego aos valores materiais. Nunca fora coibido por ninguém. Nem o sacerdote, nem tampouco meus pais ensinaram-me a respeitar e seguir os valores cristãos. Aliás, percebi que não dera oportunidade a isso, pois qualquer conselho contrário aos meus interesses egoísticos e materialistas eram prontamente rechaçados por mim. Por outro lado, desde pequeno odiei o fato de ter nascido em berço desprovido de recursos materiais. Culpei o meu genitor por essa fatalidade. Um grande salto operou-se em seguida e vislumbrei a cena do meu velório. Foi patético perceber que eu estava mais preocupado em saber o que as pessoas diziam a meu respeito e como estavam vestidas, se elegantes ou não, do que propriamente dar valor ao meu real estado.
Notei que a minha vida no plano físico fora integralmente fútil e disse isso a Rubião. Jamais pense assim, meu amigo, respondeu-me com segurança. Errar faz parte da natureza humana e compõe um dos quadros da trilha da evolução. O importante é identificar os seus desvios a fim de não tornar a incidir nas mesmas situações. Continuei observando. Seguiu-se o quadro relativo ao aprisionamento junto ao meu corpo material por ocasião do sepultamento. O horror por mim vivenciado foi tão grande que me despertara a razão, trazendo-me a realidade. Porque somente a dor intensa nos faz ter consciência dos erros? Refleti. Havia demorado anos até perceber que estava desencarnado, e tudo isso porque eu negava abandonar a vida material. Tamanho fora o meu apego pelos bens que amealhei ao longo de décadas, seria tão mais fácil se tivesse admitido a minha morte desde logo, concluí. Novamente voltou-me a Rubião. Será que irei vivenciar novamente essa situação? Como farei para ter consciência da minha real condição quando desencarnar? Nada lhe pode ser garantido. Tudo dependerá exclusivamente de você. Se voltar ao cultivo do materialismo, tornar a incidir nos mesmos erros, poderá não aceitar a morte. Ricos e pobres, enfermos e saudáveis, enfim, vários encarnados de todos os lugares do mundo material recusam-se diariamente a acreditar no desencarne. Não é o ato exclusivo daqueles que são economicamente privilegiados na crosta a negativa em reconhecer o desenlace. O problema está no apego à matéria, aos valores a ela pertinentes, o que pode ocorrer com o integrante de qualquer classe social. Quadro a quadro da existência anterior, retornou à minha frente, expondo-me às chagas espirituais que deveria curar. Aceitei-as uma a uma e assumi o compromisso de mudar o meu comportamento. Tinha noção, entretanto, de que aquela promessa que estava fazendo a mim mesmo teria outra conotação quando voltasse ao plano físico. Ainda assim, resolvi conceder-me uma outra oportunidade. Passei muito tempo na frente daquelas telas, emocionando-me, sofrendo, lacrimejando, quando o insuportável tornava a dor de constatação da minha inferioridade moral. Amparado por Rubião, ao final desses trabalhos, as luzes foram acesas para um intervalo. Voltaria a rever algumas cenas, embora de outras vidas anteriores a essa última. Quando me senti recuperado, pedi que o processo recomeçasse. Voltei ainda mais no tempo. Tomei conhecimento de algumas passagens fundamentais de vidas passadas e confirmei que não vivi somente no Brasil. O meu universo não se limitava a São Paulo. Já tinha conhecimento disso em palestras e quando visitei Florença. Mas na prática, a descoberta tornou-se bem mais contundente. Havia passado, em especial, pela Itália, França, Estados Unidos, África, quando ainda não era dividida em estados, México e Alemanha. Na América do Norte, em 1800, vivenciei a mais positiva das minhas jornadas, porque pude estar ao lado de Raquel a maior parte do tempo. A partir dali, somente tornei a reencontrá-la em uma cidade no interior paulista, no estágio que antecedeu ao meu retorno como Afonso. Esta vez brigamos e terminamos no contato físico separados. Voltei a vê-la em Alvorada Nova. É óbvio que sempre amei profundamente. Convivemos várias vezes na costa terrestre e cada uma dessas oportunidades foi uma prova desse intenso sentimento que nos unia. Rubião informou-me de que, tempos em tempos, no plano superior, proporciona reencontros entre espíritos afins do plano material, como uma forma de incentivo à continuidade da extensa jornada que tem pela frente. Mas não é regra. O estágio que mais me incomodou pelo número de erros que pratiquei ocorreu na Alemanha, no século XVII, quando reencarnei na Baviera. Jamais poderia imaginar que alguém pudesse ser pior do que for Afonso na última jornada. Ao mesmo tempo em que fiquei chocado, senti-me aliviado em saber que consegui evoluir desde aquela época de voltar a São Paulo no século XX. Esse retorno no tempo deu-me força redobrada para prosseguir, pois vi e senti que a mudança é possível e palpável. Portanto, renovei a promessa de retornar à carne, lutando pelo meu aprimoramento espiritual. Finalizei a sessão bastante cansado, embora satisfeito e esperançoso. Reencontrei Raquel somente no dia seguinte.
e fui informado de que ela partiria antes de mim. Seu retorno estava programado para dentro de alguns dias. Esses poucos dias nos pareceram anos ou talvez séculos, tamanhas eram as ansiedades e a emotividade que nos envolvia ante a iminente separação. Passamos a frequentar mais assiduamente o Recanto da Paz. Raquel, eu não saberia dizer o que sinto nesse instante. Você está prestes a partir e eu não consigo nem mesmo encontrar um assunto para conversarmos. Meu querido, em fases como essas, que antecedem a despedidas, para que falarmos sobre sentimentos? Deixemos fluir as nossas emoções. Sintamos o que as palavras jamais conseguirão transmitir. Afastemos de nossa apreensão e imaginemos que, para conquistarmos a nossa união definitiva, estamos investindo em nós mesmos. Assim sendo, assim fazendo, Afonso, nada nos conseguirá deter. Você confia nisso? Sim, Raquel. Você sabe que eu jamais perderia a esperança. Na crosta iremos cruzar a passagem para o terceiro milênio. Estaremos separados fisicamente, mas eu terei no meu coração sempre e sempre. Não diga mais nada. Aproveitemos o presente neste maravilhoso recanto. Um facho de luz cintilante, emanado da morada da estrela, envolvia-nos e dava-nos a impressão de que caminhávamos sobre nuvens, enquanto as flores nos eram estrelas. As melhores vibrações impregnavam o ambiente, fornecendo amparo e ternura que nos cercava. Ambos sentíamos tudo com profundidade, passeávamos pelos caminhos que cortavam os canteiros de flores, pensativos e esperançosos diante da oportunidade de retorno que estávamos prestes a concretizar. Estávamos preparados. Havíamos concluído satisfatoriamente o estágio na colônia e novas esperanças ardiam em nossos corações. Aquele era o dia marcado para o nosso desligamento. Raquel iria primeiro e eu na semana seguinte. Por razões óbvias, prefiro encerrar a minha narrativa tendo por cenário a partida de minha amada, pois a separação foi um marco para a nossa existência. E a partir desse dia, iniciamos a nossa viagem de retorno à materialidade, sem data para retorno. Ao findar essas linhas, que representam parte das minhas memórias, também estaria seguindo de volta e quem sabe o que seria de mim na crosta? Porém, autoproporcionado pelo vigor da minha expectativa de mudança, pelo sentimento de que me unia a Raquel, estava preparado para o grande momento. Às vezes imaginava como os seres são tão parecidos. Creio que muitos viveram instantes de suas jornadas que guardam semelhança com esses que narrei ao meu respeito. Se somos tão idênticos em tantos aspectos, por que a minha experiência pessoal não pode auxiliar a outrem que ainda está por viver aquilo que já experimentei? Por que não utilizarmos o exemplo de outros, positivos ou negativos, para o nosso próprio aprimoramento? Queira Deus que isso seja possível, pois é o que mais almejo para mim e para todos aqueles que consciência cristã. Raquel estava belíssima no último dia. Sua túnica branca, o semblante angelical, encantaram meus olhos. Ela buscou sorrir o tempo todo, assegurou-me em uma das mãos até o instante que foi chamada por Rubião para ingressar na câmara de adormecimento. Iria despertar posteriormente, já ligada a um novo corpo material que estava em vias de ser concebido no plano material. Aproveito aqui para reforçar. O espírito é ligado ao novo ser antes da concepção. Então, o espírito já está no corpo materno antes da concepção. Desculpe. A cena mais expressiva de todas as lembranças que posso ter foi a nossa despedida. Suavemente, ela seguiu para a sala, onde iria adormecer. Nada disse, apenas me afagou com seu olhar. Antes de perdermos o contato, eu ainda insisti. Lembre-se, minha querida, que eu seja o primeiro amor de sua vida e o último a ser esquecido. Eternamente a terei em meu coração. Até breve. Ela simplesmente sorriu. Não mais nos vimos. Decidi escrever minhas memórias na última semana que passou em Alvorada Nova, aguardando o momento do meu retorno à crosta. Entreguei essas linhas a Rubião, pouco antes de ingressar na câmara de adormecimento do departamento de reencarnação.
Despedi-me também com um até breve. Afonso. Meus amigos, aprendemos muito com esse livro. Espero que vocês também tenham gostado e aproveitem. Vamos fazer uma análise de nossas vidas. Vamos ver o quanto somos apegados aos objetos, a pessoas, aos nossos haveres, o que nos faz vibrar o coração. Vamos tentar mudar positivamente. Está em tempo ainda de melhorar a nossa vida. Como sempre nos foi dito, não podemos recomeçar e fazer um novo começo, mas podemos tomar início de um novo fim, melhorar a nossa condição, não é mesmo? Foi uma alegria estar com vocês, fico muito grata e até o nosso próximo livro. Um abraço.